Neste documentário, queremos compartilhar um pouco sobre a história da mulher na sociedade como um todo, que foi e ainda é marcado por grandes lutas pelos seus direitos. A mulher sempre foi alvo de discriminação e muitas vezes foi submissa aos homens e parceiros, devido a uma sociedade que constantemente se desvendou machista. Durante séculos pendurou a imagem da mulher em condições equivalentes à de uma escrava, numa época em que ser livre significava basicamente ser homem. As funções primordiais feministas eram a reprodução, a amamentação e a criação dos filhos. Na Grécia, em suas cidades-estados, as mulheres viviam de maneiras distintas. Por exemplo, em Esparta, elas eram extremamente valorizadas, dada sua importância na educação dos filhos e na preparação de crianças saudáveis e fortes para a guerra. Eram elas as responsáveis pela manutenção do poder de Esparta. Dado que seus filhos seriam soldados, suas vozes eram geralmente ouvidas. Entretanto, em Atenas, as mulheres estavam mais ligadas aos afazeres domésticos e à educação da criança, mas não nesse caso para a guerra. Era uma educação inicial para a criança e sua formação geral. Elas tinham menor estima na sociedade e menos liberdade. Muitos pensadores religiosos, como Santo Agostinho, diziam que as mulheres, como eram descendentes de Eva, eram, portanto, também pecadoras. Santo Agostinho dizia, em uma de suas frases, que é Eva a tentadora que devemos ver em toda mulher. Não consigo ver que utilidade a mulher tem para o homem, tirando a função de ter filhos. Aristóteles, filósofo grego, explica que essa submissão das mulheres aos homens deu-se pela superioridade da autoridade masculina diante das vontades do casal, bem como a necessidade de as mulheres se guardarem no interior da família, cumprindo o papel de mãe e dando educação aos filhos. Segundo ele, elas não poderiam conduzir seus desejos e as relações com outros, pois quem cumpria o papel de sobrepujá-las era o homem. Outro filósofo chamado Pitágoras dizia em uma de suas frases que existe um princípio bom que gerou a ordem, a luz e o homem. Há um princípio mau que gerou o caos, as trevas e a mulher. Um marco no que diz respeito à história das mulheres durante a Idade Média foi a perseguição a elas, mais conhecida como caça às bruxas. Foi um genocídio praticado contra o sexo feminino, na Europa e nas Américas, em que muitas mulheres sofreram agressões e até mesmo perderam suas vidas, por serem consideradas feiticeiras. Na verdade, as bruxas eram mulheres que agiam contra o tradicional e questionavam o sistema. Por isso, era preciso achar um motivo para que a sociedade se voltasse contra elas, a fim de que fossem queimadas, basicamente por serem do sexo feminino. Jacques Springer, um inquisitor, publicou no final do século XV um manual de caça às bruxas, no qual fazia referência aos textos sagrados que mencionavam a criação da mulher, justificando sua inferioridade em decorrência de a primeira delas ter se formado de uma costela defeituosa de Adão, sendo por tal motivo um ser vivo imperfeito. No dia 30 de maio de 1431, a jovem francesa Joana d'Arc, nascida na comunidade de Domremy, foi queimada em praça pública ao ser acusada de heresia e feitiçaria por um tribunal eclesiástico, inglês e francês. Na época, ela tinha somente 19 anos. Muitos anos se passaram e a história de Joana d'Arc, heroína que garantiu substâncias vitórias ao exército francês durante a Guerra dos 100 Anos, foi revisitada, reconsiderada e hoje ela é tida como a Santa Padroeira da França.
Não se pode negar que a sociedade da Idade Média era uma sociedade masculina, e os interesses giravam em torno dos homens. No final da Idade Média, começaram a surgir códigos que se refeririam também à esfera feminina, mas a maior parte delas continha regras específicas, que impunham restrições aos direitos das mulheres, tanto dentro quanto fora da família, atingindo a esfera pública e a privada. O que mais chamava a atenção nessas legislações era a evidência da inferioridade das mulheres perante os homens. No final do período medieval, as mulheres passaram a assumir importante papel no desenvolvimento econômico das cidades. Surgiu um novo modelo de relação de trabalho, tendo em vista o alto crescimento da economia urbana, e as mulheres passaram a ser inseridas nesse espaço, que visava intercalar o trabalho e o cotidiano, no qual, com o casamento, o homem e a mulher formariam um núcleo de atividade econômica. Por mais que essa porta tenha sido aberta e tenha surgido a possibilidade de as mulheres alcançarem independência social e profissional, ainda havia conflitos com os ditames impostos pela economia, pela política e pelas mentalidades. Permanecia a grande ideia da formação da mulher ser voltada para a área da família e da economia doméstica, não havendo a possibilidade de ter uma formação profissional ou científica. No período renascentista, que vai do século XIV ao XVI, o trabalho feminino também foi depreciado. As mulheres que trabalhavam eram desvalorizadas, mas nem por isso deixaram de exercer suas atividades, pois a necessidade de materiais de sobrevivência exigiam que assim fosse. Essa desvalorização acarretava o recebimento de remuneração inferior à dos homens, e consequentemente havia a exploração da mão de obra feminina, para que houvesse maior acúmulo de capital. A mulher, portanto, não foi afastada do trabalho, ela foi incluída nessa esfera, mas em condições míseras. Diante desses obstáculos para participar do mercado de trabalho, muitas passaram a realizar trabalhos a domicílio. Eram contratadas por alguém, algo comum no ramo da confecção e presente nos dias atuais. Devido a esse tratamento dado às mulheres e à inferioridade a que elas eram submetidas, elas começaram a contestar a desigualdade de gênero, no que diz respeito ao acesso ao trabalho e à educação. No período da Revolução Francesa, as mulheres insatisfeitas com a sua situação tentaram conquistar a liberdade dada aos homens. A escritora Olympe de Gouges, indignada com a sujeição das mulheres à sociedade machista, propôs a Declaração dos Direitos da Mulher, comparável à Declaração dos Direitos Homem e do Cidadão, pretendendo assim acabar com os privilégios do homem. Este foi um grande marco dessa luta feminina pela igualdade. Olympe Gouges foi sentenciada à morte na guilhotina em 1739, sobre a acusação de ter deixado de lado os benefícios do seu gênero e tentar ser um homem de Estado. As mulheres francesas não desistiram. Elas continuaram a lutar, e dentre algumas das vitórias alcançadas estava o direito do voto, que passou a receber também apoio dos católicos. É nesse período da história que o feminismo ganha forças e passa a ser visto como uma ação política organizada, cujo objetivo era reivindicar os direitos de cidadã, diante das barreiras que lhe colocavam. Esses movimentos passam a ter um discurso voltado para a luta das mulheres. Feminismo contemporâneo. O movimento feminista contemporâneo surgiu nos Estados Unidos na segunda metade da década de 1960 e se alastrou para diversos países industrializados entre 1968 e 1977. A reivindicação central do movimento feminista contemporâneo é a luta pela libertação da mulher. O termo libertação deve ser entendido como uma afirmação da diferença da mulher. Sobretudo em termos de autoriedade, com base nessa ideia,
O movimento feminista busca novos valores que possam auxiliar ou promover a transformação das relações sociais ou sociedade como um todo. Portanto, o surgimento do movimento feminista contemporâneo representou um divisor de águas e, ao mesmo tempo, a própria superação dos movimentos sociais emancipatórios, cuja reivindicação central está baseada na luta pela igualdade. A luta pela libertação da mulher, que constituiu o núcleo da doutrina feminista contemporânea, está baseada na denúncia da existência de uma opressão característica com raízes profundas que atingem todas as mulheres, pertencente a diversas culturas, classes sociais, sistemas econômicos e políticos, e também na ideia de que essa opressão persiste apesar da conquista dos direitos de igualdade. O Dia Internacional da Mulher existe quando a data comemorativa como resultado da luta das mulheres, por meio de manifestações, greves, comitês. Essa mobilização política ao longo do século XX deu importância para 8 de março como um momento de reflexão e de luta. A construção dessa data está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. Uma primeira história que ficou muito conhecida como fundadora desse dia narra que em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido na instalação de uma fábrica textil na cidade de Nova York. Supostamente esse incêndio teria sido intencional, causado pelo proprietário da fábrica, como forma de repressão extrema às greves irrelevantes da operação, que isso teria trancado seus funcionários nas fábricas e ateado fogo nelas. Essa história em si é falsa, e por isso o 8 de março não está ligado a ela. Existe, no entanto, outra história que remota a um incêndio que de fato aconteceu em Nova York, no dia 25 de março de 1911. Esse incêndio aconteceu na Triangle Company e vitimizou 146 pessoas, 125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos seus mortos judeus. Essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia da Mulher. As causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas associadas a composições do solo e das repartições da fábrica, e também a grande quantidade de tecido presente no resíduo, o que serviu de combustível para o fogo. Além disso, alguns proprietários das fábricas da época, incluindo o da Triangle, trancavam seus funcionários na fábrica durante o expediente como forma de conter motins e greves. No momento em que Triangle pegou fogo, as portas estavam trancadas.